Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do nosso Evangelho, o qual diz: sede perfeitos. E logo no subtítulo, abaixo do título principal, tem uma frase de Jesus dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Geralmente, quando a gente escuta as mensagens de Jesus, infelizmente, a gente lê meio lendo por ler e não procura entender o significado. Mas Jesus, será que está dizendo que nós podemos ser perfeitos como Deus é perfeito? Porque é isso que essa frase está dizendo. E o significado, se isso for verdade, ou perto disso for verdade, é tão imenso para as nossas vidas, que nós temos que dar uma paradinha e pensar um pouquinho melhor sobre o que Jesus quis realmente nos dizer com isso. Mas nós temos que nos lembrar também que absolutamente nenhuma das mensagens de Jesus podem ser consideradas inúteis ou impraticáveis. Nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma vírgula. Então vamos à nossa prece de abertura, para logo em seguida nós tentarmos descobrir se essa recomendação de Jesus ela é útil e ela é praticável. E nesse momento, então, vamos nos unindo em pensamento, nos sentando, acomodando de uma forma bastante confortável. É hora de a gente esquecer um pouquinho do corpo físico e dar atenção para o espírito. O corpo físico, nesse momento, descansa, relaxa, deixa as preocupações para outra hora. O corpo espiritual, nesse momento, ele se acende que nem uma árvore de Natal. Vamos buscando essa sintonia com o plano maior, com os emissários divinos. Vamos abrindo as nossas sensibilidades, as nossas percepções. Porque já no início do trabalho, a equipe espiritual está presente e já em atendimento a todos nós. Que Deus nos permita esse estudo, abençoe e que nos ilumine, para que nós possamos transformar as nossas vidas através das recomendações de Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos novamente. Agora, começando o estudo, nós vamos fazer uma reflexão através de uma pergunta. Não se preocupe que nós vamos chegar lá no sede perfeito, tá bom? Qual era o sentido da vida para o homem primitivo? Qual era a linha mestre da vida de quem vivia no início da história da humanidade? Aonde nós, praticamente deixando de ser animais, aonde nós colocávamos toda a nossa atenção e todo o nosso esforço. Imagine, nós acabando de deixar de ser um pouco menos macaco. O sentido da vida para o homem primitivo era única e tão somente sobreviver. Nada mais do que isso. O homem primitivo vivia assustado, com medo. Imagine que à noite ele tinha que tentar não virar a caça de algum caçador. E no dia seguinte ele tinha que encontrar um bichinho mais tranquilo, uma grama, um tubérculo, para ele poder se alimentar. Milhares de anos se passaram desde essa época. Todo mundo já assistiu o filme da pré-história, viu os homens lá sofrendo. E a reflexão agora é através de outra pergunta. Qual é o sentido da vida para nós nos dias de hoje? Qual é a linha mestre que direciona as nossas vidas, as nossas atitudes? Onde nós colocamos toda a nossa atenção e o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso foco, a nossa dedicação?
Se a gente parar e pensar sinceramente, nós vamos descobrir, talvez surpresos, que para muito de nós, para não dizer todo mundo, o sentido da vida nos dias de hoje ainda é sobreviver. E ainda com medo. Quando nós éramos homens primitivos, nós só podíamos pensar na vida física. Na verdade, não dava nem tempo para pensar outra coisa. A gente vivia no curto prazo, a gente vivia para esperar amanhecer e o dia seguinte você estava vivo. Passaram-se daquela época até agora milênios, milhares de anos. E nós já deixamos de ser homens primitivos há muito tempo. Com toda certeza, nós evoluímos no aspecto material, na vida física. Mas a pergunta que fica hoje é: será que nós evoluímos também na vida espiritual? Pergunta importante. Afinal, era esperado. Ao longo dos últimos milênios, o que veio de Cristo, de iluminado, de espíritos professores abrindo caminho para toda a humanidade, em todo o planeta, em todas as épocas, trazendo a mensagem de Deus, foram muito mais que muitos. Vieram aos quilos, nos trazendo o conhecimento, a orientação, a percepção da vida espiritual. Uma vida que, como nós dissemos, como um homem primitivo, a gente não tinha a menor condição sequer de pensar. Se pensasse, estava morto, fisicamente. Mas se nós temos que pensar mais na vida espiritual, e se nós acharmos que nós evoluímos, a próxima pergunta é: será que nós já evoluímos o suficiente? Depois de milhares e milhares de anos? Se nós ainda não conseguimos vislumbrar que existe efetivamente um plano de Deus para cada um de nós em separado. Existe. Se nós ainda não entendemos que a morte do corpo físico é tão somente uma passagem para outras e outras vidas, se nós ainda não percebemos, não conhecemos a lei da causa e efeito, da atração, se não conhecemos nada disso, a resposta é não. Nós ainda não evoluímos o suficiente. Nessa altura do campeonato, já com muitas vidas de reencarnatórias, era de se esperar que esse medo que nós sentimos até hoje, seja pelo motivo que for, já devia ter diminuído muito, por dois fatores. Tanto pelo poder do conhecimento material, quanto pelo poder da fé. E aqui existe o grande descompasso nas nossas vidas. Nós evoluímos muito, materialmente falando, nós como humanidade, mas pouco evoluímos quando a questão é fé e tudo que ela significa. Nós ainda hoje, depois de presenciar, testemunhar tantas mudanças em todo o planeta, nós ainda nos agarramos teimosamente a uma visão de vida muito simplista. Essa vida física é tão curta, meus irmãos. E a parte espiritual? Quando nós nos lembramos? Infelizmente, quando o calo aperta, quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando está doente. Mas quando tudo isso nos acontece, e acontece, nós nos assustamos. Porque nós não conseguimos sequer perceber, na verdade, o que está acontecendo e por que está acontecendo em nossas vidas.
Deus não permite que, eu gosto muito desse ditado, que um fio de cabelo caia na cabeça do homem, e eu tenho pouquíssimos, sem que ele permita, ou caia a folha da árvore. Vocês acham que o que acontece em nossas vidas, ele não sabe? Ele não permitiu? E nesses momentos que a gente anda meio acabrunhado, assustado, a gente vai buscar todas as alternativas possíveis na vida material. E muitas vezes nós nos vemos num beco sem saída. Porque só a resposta da vida material não nos sustenta. Aí nós nos sentimos sem socorro e sem alívio. Mas é justamente nesses momentos, e por isso eles acontecem, que nós começamos a perceber a necessidade imperiosa de cada um de nós pensar um pouquinho mais na vida espiritual. É lá que está a nossa força. É lá que está nosso cantinho seguro. Nós temos que buscar, eu tentei achar outra palavra, uma palavra que é meio complicada, mas o protagonismo em nossas vidas espirituais. O que quer dizer protagonismo? Né? Significa que nós temos que deixar de sentir que nós estamos num show onde existe o artista e nós na plateia assistindo as nossas vidas. No show das nossas vidas, nós somos atores e atrizes principais. Não adianta tentar assistir da plateia. Isso faz com que a gente comece a exercer um pouquinho mais um atributo divino chamado livre-arbítrio. Quando nós percebemos que as nossas vidas estão efetivamente em nossas próprias mãos, a gente costuma colocar tudo na mão de Deus, né? Faz uns descaminhos de vez em quando e Deus conserta. E Ele conserta. Ele sabe que a gente está errando por estar aprendendo pelo erro. Mas nós precisamos começar a pensar seriamente no futuro. No futuro de curto prazo, que é essa vida, curtinha, pequenininha, quanto na vida de longo prazo. Todas as outras encarnações que nós ainda vamos ter. E quando a gente deixa um pouquinho a vida material, que é quase um negócio normal, a gente começa a deixar de ser um pouco menos egoísta e orgulhoso. Passando, muitas vezes, se a gente vive focado na vida espiritual, nós começamos a achar que tudo tem que acontecer de acordo com a nossa vontade. E não ao contrário, o que é impossível. E quando as coisas não acontecem conforme nós programamos, nós vamos acumulando medos, frustrações, ansiedade, depressões. Essa ainda é uma forma muito infantil de nós encararmos as nossas vidas. Essa forma de pensar não nos deixa entender o motivo ou os motivos que nos trouxeram para essa vida com as condições que nós temos nessa vida hoje. E se a gente não começa a perceber o plano de Deus em nossas vidas, e Ele quer o melhor, meus irmãos, nós acabamos perdendo o sentido e a oportunidade de estarmos encarnados num mundo como esse. Cheio de belezas, sem dúvida nenhuma, mas cheio de problemas também. Cheio de violência, provocada por irmãos que estão numa frequência vibratória mais ou menos parecida com a nossa, senão não estávamos encarnados no mundo de provas e expiações ainda. Tem um ditado africano, não pensem que é brincadeira, é sério, que diz: quando a morte chegar, que ela me encontre vivo. Só pode, né?
O que quer dizer esse ditado, na verdade, é quando a morte chegar, me encontre vivo, fazendo tudo aquilo que eu vim destinado a realizar, aprendendo tudo aquilo que eu fui destinado a aprender nessa vida, e não morto para a vida, ainda em vida. A hora que a morte chegar, que nos pegue ativos, participantes, exercendo o livre-arbítrio, mirando o progresso, querendo modificar para muito melhor as nossas próprias vidas. Vamos tirar um pouquinho o peso em cima de Deus, não que Ele não aguente. Mas grande parte da responsabilidade pela nossa felicidade ou não futura, a gente constrói hoje no presente. E nesse momento, Para o técnico, né? já volta já. Alô, alô. Eu estava falando do ditado africano. Então, quando a morte chegar, que ela pega a gente ativo, não morto. E nesse momento, meus irmãos, nós começamos a perceber o valor do Evangelho, o valor das orientações de Jesus, que é como um farol iluminando os nossos caminhos. Tudo que eu falei é difícil, muito difícil colocar em prática. Não é mole, não. Nós não estamos querendo nos enganar falando que é fácil. Não é fácil, mas é necessário. E, de repente, nesse capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17, nós encontramos uma mensagem de Jesus nos indicando, nos apontando, nos incentivando qual deveria ser o sentido das nossas vidas. Para onde nós deveríamos estar colocando todo o nosso esforço, toda a nossa atenção, todo o nosso foco. Deixamos de ser homens primitivos. Somos homens contemporâneos. Fomos criados, todos nós, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Mais cedo ou mais tarde, pelo amor ou pela dor, todos nós chegaremos à perfeição relativa possível a todos nós, criaturas. A perfeição absoluta só para o Criador, de Deus. E de repente a gente fica pensando, tá, se não dá para ser que nem Deus, eu queria ter um referencial de quem eu deveria perseguir como imagem a ser imitado. Até nisso Deus já facilitou. Ele nos mandou um exemplo vivo do que nós poderemos e seremos um dia. Parece até errado falar isso, na figura de Jesus. Jesus, o Espírito crístico, numa dimensão tão distante da nossa que não tem nem como conceber. Mas é possível chegar nesse destino, é o caminho. A gente pensa então, mas quantos milhares e milhões de anos nós vamos ter que para aprender a ser isso? Com certeza muitos. Mas o que é 1 milhão de anos quando a nossa escala de tempo é a eternidade? Não é nada. O que nós temos para começar a fazer, para estar nesse caminho da perfeição, é só uma coisa. Nós começarmos a fazer a parte que nos cabe nesse processo. O que Jesus nos pede nesse ensinamento, não há 2.000 anos atrás, 2023 anos atrás, mas o que Ele nos pede hoje, que nós estamos estudando esse capítulo, é que nós sejamos os mais perfeitos possíveis dentro das nossas imperfeições. Não pede nada além disso.
Agora, não vale a gente dar uma de esperto. Errei, mas eu sou imperfeito. Deus me perdoa. Aí erra de novo e de novo, até que as nossas consciências um dia nos perguntam: até quando você quer continuar a sofrer? Queremos tirar o sofrimento das nossas vidas? Põe o pé na estrada do progresso, do aperfeiçoamento. E, meus irmãos, uma coisa muito importante: ninguém veio a esse mundo de provas e expiações já definido como vencedor. Assim como ninguém veio para esse mundo já definido como perdedor. Isso é maneira de pensar muito humana. Nós viemos para esse mundo para fazer as nossas escolhas. E serão elas, as nossas escolhas, que vão determinar o nosso futuro. E afinal, o que Deus quer que a gente faça? Deus é a expressão maior do amor. Então, se nós quisermos iniciar o aprendizado dessa fase, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, a busca do amor é mandatória. E no meio de tantas definições que nós encontramos sobre o amor, só tem uma que resume o que Jesus quis nos orientar. Na palavra: a caridade. A caridade que o amor em movimento, em ações e atitudes. E, na verdade, não importa o tamanho da caridade. O que realmente conta é o tamanho do amor que nós colocamos ao fazer uma caridade. O tamanho da nossa atitude, dei 1 centavo, dei 10 reais, 100 reais, 1 milhão, 300 milhões, é medido pelos nossos olhos tão falhos. Agora, o tamanho do amor que nós colocamos quando fizemos os 10 centavos, os 100 reais, os 3 milhões, esse é medido por Deus. E é isso que faz valer mais ou menos a caridade. E já finalizando, porque nós temos um tempo a cumprir, eu vou falar um pouquinho sobre Madre Teresa, que todos devem conhecer, que escolheu Calcutá, na Índia, para exercer o seu apostolado e aprendizado do amor. Não diria nem aprendizado, ela foi lá treinar mesmo, que ela já sabia. E se alguém tem alguma dúvida de como que é Calcutá, entra no Google e dá procura lá, vocês vão ter ideia ainda hoje como é que é Calcutá. Os pobres entre os mais pobres, os mais miseráveis entre os miseráveis. E é Madre Teresa quem nos diz que a pobreza verdadeira é a ausência do amor. E ao falar isso, ela expande o nosso conceito de pobreza além da condição material, porque envolve também uma condição espiritual. Para ela, a verdadeira riqueza não é quem tem muitos bens materiais, mas quem tem a capacidade de amar o próximo. Em outras palavras, os miseráveis, os pobres, ainda existem em todos os lugares desse planeta, somente pela pobreza dos nossos corações. E nós não temos desculpa para nós não nos exercitarmos nesse aprendizado. Oportunidades nos surgem, nossa, aos montes, todo santo dia. Meus irmãos, basta nós termos olhos para ver. Basta nós termos ouvidos para ouvir, cabeça para pensar e um coração para aprender a amar. Esse é o caminho da perfeição proposto por Jesus. Sede perfeitos. Que Ele possa nos fortalecer na vontade de crescer nesse aprendizado do amor
e pelo amor. Graças a Deus. E a gente está falando bastante sobre amor. Amor é doação. Amor é pensar no próximo, no que está bem próximo, no que está meio longe, naqueles que nós conhecemos, nos desconhecidos. E vamos aproveitar esse momento, então, das nossas vibrações, para nós exercitarmos um pouco mais esse coração tão sedento de aprendizado que todos nós temos, com toda certeza. Vibremos pela paz do mundo, por todos aqueles que sofrem no mundo físico ou espiritual, pelos doentes nos leitos dos hospitais, pelos idosos nos asilos, pelas crianças nas creches e nos orfanatos, pelos que se encontram nos presídios e manicômios, pelos doentes nos leprosários, por aqueles que andam pela rua sem um lar. Vibremos por essa casa de caridade e por todas as pessoas que aqui são amparadas, por todos os nomes anotados no caderno de vibrações, em nosso site, por todos os pedidos de auxílio, de ajuda. Vibremos por nós mesmos. Vibremos pelos nossos familiares e todas as pessoas que nós amamos. Por todos os trabalhadores do bem, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, parece que a gente fez uma corrida de 100 metros a toda. Escutar é fácil e esquecer é mais fácil ainda. Vamos trazer no pensamento amanhã, ou quando nós voltarmos para os nossos lares, o que nós escutamos no dia de hoje. Não vamos perder a oportunidade de modificar a nossa vida para muito melhor. Que Deus abençoe a todos, um bom retorno ao lar, que assim seja, graças a Deus.